Olá pessoal, meu nome é Nayara, eu sou nutricionista, e vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre rotulagem de alimentos. Bem, e o que seria o rótulo de alimento? O rótulo de alimento seria a embalagem do alimento, certo? Esse rótulo é uma forma de comunicação entre o produto e o consumidor. Se você tiver aí na sua casa, próximo a você, algum rótulo de alimento, você vai acompanhando aí junto com a gente. Então, o que a gente tem aí? No rótulo do alimento, ele apresenta a lista de ingredientes. O que seria essa lista de ingredientes? Seria a lista de ingredientes que informa quais são os ingredientes que compõem aquele produto. Então, a gente tem duas observações em relação à lista de ingredientes. O que a gente pode observar? Primeiramente, os alimentos de ingredientes únicos, como por exemplo, o açúcar, o café, a farinha de mandioca, o leite, o vinagre, obrigatoriamente eles não precisam apresentar uma lista de ingredientes obrigatoriamente, certo? Porque eles só têm um item, como alimentos, eles têm um ingrediente único. Essa é uma das opções que a gente pode observar no rótulo do alimento, certo? Então, se você pegar uma embalagem de algum alimento que não tem a lista de ingredientes, se ele for um ingrediente único, como por exemplo o açúcar, então ele não tem a obrigatoriedade de ter essa lista de ingredientes. Certo? E a observação 2 em relação a essa lista de ingredientes, o que seria? Que essa lista de ingredientes, ela precisa estar em ordem decrescente, certo? Então, o que seria isso? Sempre o primeiro ingrediente do produto, é aquele que está em maior quantidade no alimento, e o último em menor quantidade. Então, se você tem aí, por exemplo, algum achocolatado, um exemplo, que o primeiro ingrediente dele é o açúcar, é porque aquele achocolatado tem em maior quantidade, em relação aos outros itens dele, o açúcar, certo? Então, é uma forma da gente observar a qualidade do produto da gente. Então, se a gente tem um achocolatado que tem, em primeiro lugar, o açúcar, a gente precisa aí modificar, procurar outro tipo de produto, outro tipo de achocolatado que tenha ele em diferentes posições da lista de ingredientes, por exemplo. Então, o que a gente tem mais aí no rótulo do alimento? A gente tem a origem, O que seria essa origem do produto? Seria uma informação que permite aí que o consumidor saiba quem é o fabricante do produto, Que ele saiba onde aquele produto foi fabricado. A gente também tem, geralmente na parte da frente, do rótulo do alimento, a gente tem o conteúdo líquido. E o que seria esse conteúdo líquido? Seria a quantidade total do produto naquela embalagem, Geralmente ele está em quilo, ou em litro, ou em grama, ou em ml, certo? Então, a gente tem aí, geralmente, na parte da frente do produto, esse conteúdo líquido. O que a gente tem também no rótulo do alimento que a gente precisa observar? O lote do produto, Por que é importante o lote do produto? É um númerozinho, que faz parte aí desse controle da produção do alimento, Por que é importante a gente saber, e ter esse lote na embalagem do produto, Porque caso venha a acontecer de haver algum problema com o produto e esse produto precisa ser recolhido, ele é identificado a partir do lote, Então, a gente já escutou muito, ou já observou aí, algum tipo de alimento que sofreu algum problema durante seu processo de produção e ele precisa ser recolhido, E como é que ele é identificado para o consumidor? Através do lote, Então, eles informam o lote do produto, que sofreu esse problema durante o processo de produção, para que o consumidor descarte esse produto, certo? Então, por isso que é importante que esse lote também esteja aí no rótulo do alimento. E outra coisa que é muito importante é o prazo de validade, que é o que a maioria das pessoas observam no rótulo do produto. Então, o prazo de validade, ele deve apresentar pelo menos o dia e o mês. Quando o prazo de validade for abaixo de 3 meses, e quando for acima de 3 meses, esse prazo de validade geralmente é apresentado como um mês e um ano, certo? E aí, eu tenho um produto que já passou do prazo de validade, então será que é seguro, eu consumir esse produto, certo? Não, não é seguro você consumir o produto, mesmo que aparentemente esse produto não tenha nenhuma modificação, na sua aparência, na sua característica, do seu cheiro, do seu sabor, enfim, na sua característica visual ali, Você observando o produto, ele não modificou em nada, certo? Mas mesmo assim, não é indicado que você consuma esse produto, após o prazo de validade. Porque esse prazo de validade é geralmente o controle que aquela indústria, que aquela empresa, dá para o consumidor, certo? Para que ele consiga consumir o produto de uma forma mais segura, num tempo que seja mais seguro. Então, não é indicado que consuma esse produto após esse prazo de validade.
certo? E aí, o que é que os rótulos dos alimentos não devem apresentar, tá? Então, eles não devem apresentar aí palavras ou qualquer representação gráfica que possa tornar aquela informação falsa ou que possa induzir o consumidor ao erro. Como, por exemplo, né? Existem alguns chocolates que demonstram, né, mediante aí alguma ilustração, né, ou mesmo escrito, né, que determinada quantidade, né, consumida desse chocolate, né, equivale, por exemplo, a um copo de leite, certo? Mas a gente sabe aí que são produtos totalmente diferentes. Mesmo que a gente tenha, por exemplo, em determinada quantidade de chocolate, a mesma quantidade de cálcio que a gente tem num copo de leite, a gente não pode comparar, certo? Porque são produtos aí totalmente diferentes, né? E isso que levaria o consumidor ao erro. Então, essas representações, elas também não podem ter no rótulo do alimento. O que a gente também não pode, né, encontrar nos rótulos do alimento, né? O rótulo ele não pode demonstrar as propriedades que não possuem, né, ou que não possam ser demonstradas. Como, por exemplo, dizer que aquele produto reduz o risco de doença cardiovascular. De modo geral, a gente sabe, né, que não existe um alimento X que vá determinar a diminuição de determinadas doenças. A gente sabe que, né, essa prevenção das doenças, né, é através de uma alimentação adequada, uma alimentação variada. Então, não existe um alimento que vai fazer um milagre, né? Então, a gente também não pode encontrar esse tipo de demonstração nos rótulos. Então, o que a gente também não pode encontrar no rótulo do alimento, certo? A empresa não pode destacar no rótulo a presença ou a ausência de componentes que sejam próprios do alimento de igual natureza, como, por exemplo, os óleos vegetais, né? Ela não pode destacar, por exemplo, no óleo vegetal como óleo de soja, óleo de canola, né? Óleo sem colesterol, né? Até porque a gente sabe que todo óleo vegetal não apresenta na sua composição o colesterol, né? Então, o certo seria, se ela for colocar óleo sem colesterol, como todo óleo vegetal, certo? Então, seria uma prioridade daquele óleo. Outra coisa que também a gente não deve encontrar, no caso, nos rótulos, né? Ele não deve ressaltar em certos tipos de alimentos processados a presença e componentes que sejam adicionados como ingredientes em todos os alimentos com tecnologia de fabricação semelhante. Então, o que seria isso? Né? Por exemplo, a maionese. A gente sabe que a maionese é preparada com ovos. Então, ele não precisa e não deve destacar no rótulo do alimento maionese preparada com ovos, né? Porque toda maionese deve ter ovos na sua composição. Então, isso aí não seria, né, uma opção também para estar na embalagem. Outra questão também que não deve indicar no rótulo é que o alimento possui propriedades, né, medicinais e terapêuticas, né? Ou aconselhar o seu consumo como estimulante para melhorar a sua saúde, para prevenir doenças, né? Ou ação curativa, como, por exemplo, né, no rótulo do alimento está lá, previne osteoporose ou emagrece, certo? A gente não tem, como eu falei anteriormente, um alimento que seja milagroso, né? A gente sabe que essa prevenção de doenças, né, ela acontece de acordo com uma alimentação variada, uma alimentação saudável, né? Então, não é um único alimento que vai definir isso. E aí, o que a gente tem na informação nutricional aí do nosso rótulo, né? Geralmente, essa informação nutricional está na parte de trás do rótulo do alimento, né? E o que a gente encontra nessa parte da informação nutricional? A gente encontra a porção, né? O que seria essa porção? Seria a quantidade média que nós, consumidores, deveríamos consumir, né, usualmente, daquele alimento, certo? Para promover uma alimentação mais saudável. Ela geralmente se encontra em gramas ou ml, certo? A outra parte aí, né, que a gente consegue observar é a porcentagem VD, que seria o percentual de valores diários. Né? O que seria isso? É o número em percentual, né, que indica o quanto o produto em questão apresenta de energia, né, de calorias, no caso, e nutrientes em relação a uma dieta de 2.000 calorias. Então, no caso, esses rótulos, né, eles apresentam, eles já vêm com esse padrão de 2.000 calorias, mas não quer dizer que todo mundo tenha a necessidade de 2.000 calorias por dia. Então, o que a gente encontra também nessa informação nutricional? Né? A gente encontra a medida caseira, certo? O que seria essa medida caseira? Ela geralmente se encontra do lado da porção, né? E é mais utilizada pelo consumidor, né? Fica mais fácil do consumidor entender, né, que aquele produto é em fatia, em unidade, em xícaras, em colher, do que em gramas e ml. Então, ela sempre se encontra aí do lado da porção, né? Geralmente, os produtos têm lá 30 gramas, né? Mas do lado tem a medida caseira, equivale a 3 biscoitos e meios, um exemplo, certo? Então, facilita mais o consumidor, certo?
E aí também, né, consequentemente, abaixo, né, dessa porção, dessa medida caseira, a gente tem aí os valores energéticos, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, fibras, sódio, dependendo do produto, certo? Então, nem todos os produtos vão ter todos esses nutrientes, certo? Vai depender do produto que você está consumindo ali. Então, sempre observar o rótulo e essas quantidades que existem no rótulo. Então, aí na informação nutricional, como eu falei, tem um valor energético, né? Geralmente esse valor energético, né, é a energia que é produzida pelo nosso corpo, proveniente de carboidratos, proteínas, gorduras, né? E na rotulagem nutricional, né, esse valor energético ele está aí expresso em quilocalorias ou quilojoules. Abaixo do valor energético, né, a gente pode, né, obter aí a informação dos carboidratos, né, que são o quê? São aqueles componentes dos alimentos, né? Tem a principal função de fornecer energia para o nosso corpo. Então, onde é que a gente encontra esses carboidratos? Em pães, em massas, arroz, açúcar, tubérculos, né? De modo geral, doces também de modo geral, né? Dependendo do produto, né? Vai ter aí a quantidade também de proteínas, né? Que são aqueles componentes dos alimentos que têm a função construtora para o nosso corpo. Então, tá aí nas carnes, nos ovos, leite e derivados. Abaixo das proteínas, a gente encontra também as gorduras totais, né, que são as principais fontes também de energia para o nosso corpo. As gorduras saturadas, né, que é um tipo de gordura presente aí nos alimentos de origem animal. As gorduras trans, né, que também podem estar presentes, então a gente sempre precisa observar, né, essa gordura é aquela gordura que a gente sabe que não é encontrada na natureza, né, então não é uma gordura boa, né, uma gordura que é feita a partir de um processo químico, né, a partir da hidrogenação, né. Então, se a gente observar aí no rótulo um alimento que tenha uma quantidade de gordura trans, a gente precisa estar sempre ciente que ele não pode ser consumido em quantidades, precisa ser consumido em quantidades mais moderadas, certo? Quais são os alimentos que têm esse tipo de gordura, né? Biscoitos, sorvetes, né? Produtos de panificação, alimentos fritos, né? Então, são aqueles alimentos que realmente a gente precisa regular, né, o seu consumo, né? Então, no rótulo, o que a gente precisa observar? Que a gente não deve consumir mais que 2 gramas dessa gordura por dia, né? Então, observar sempre a rotulagem do alimento. E a gente também pode encontrar aí, nessa informação nutricional, a fibra alimentar, né? Tá presente aí, como a gente sabe, em diversos alimentos de origem vegetal, como frutas, hortaliças, feijão, os alimentos integrais também. E aí, por fim, a gente também pode obter o sódio, a informação do sódio, né? O sódio está presente, a gente sabe, aí no sal de cozinha e alimentos industrializados, né? Deve ser consumido com moderação, né? Uma vez que a gente sabe que o seu consumo excessivo pode levar aí ao aumento da pressão arterial, né? Então, a gente precisa evitar os alimentos que possuem alta quantidade de sódio. Lembrando também que essa informação nutricional, ela está por porção, certo? Então, quando a gente obtém, por exemplo, um pacote de biscoito de 90 gramas, essa informação nutricional geralmente ela vai estar para uma porção daquele pacote, certo? Então, ela vai estar, por exemplo, para 30 gramas de biscoito, que equivale, por exemplo, a 3 biscoitos, né? Como exemplo. Então, ela não equivale àquela quantidade de caloria, de proteína, de gordura, não está equivalendo ali realmente ao pacote todo. Então, a gente precisaria multiplicar, né, a quantidade realmente da porção toda do produto. Então, aí a gente tem a diferença dos alimentos diet e light, né? Então, o que seriam esses alimentos diet? São os alimentos especialmente formulados, né, para grupo de populações que apresentam condições fisiológicas específicas, como, por exemplo, as pessoas diabéticas, né? E a gente tem aí, eles apresentam geralmente na sua composição, né, quantidades que são insignificativas, né, ou são totalmente isentos de algum nutriente, como, por exemplo, esses alimentos diets que têm restrição de açúcar. Então, a gente encontra aí no supermercado, né, geleias, como, por exemplo, sem açúcar. Então, ela é um alimento diet. Por quê? Porque ou ela tem uma quantidade insignificativa de açúcar, ou ela pode estar isenta totalmente de açúcar. Então, a gente precisa sempre observar o rótulo, certo? O que é que aquele rótulo diz? Ele diz que é isento de açúcar, ele diz que é zero açúcar, né? Ele diz só lá que é produto diet, então a gente tem que observar qual é o nutriente que está isento naquele produto, certo? E aí a gente tem o alimento light, né? Que são aqueles que apresentam uma quantidade de algum nutriente, né? Ou um valor energético que é reduzido, quando comparado a um alimento convencional, certo? O que é que seria isso, né? Como diferente do diet, que a gente tem realmente
quantidades insignificantes de algum nutriente, né? Ou ele é isento de determinado nutriente. O light não, a gente só tem uma redução. Por exemplo, a gente pode encontrar no supermercado, né, os iogurtes, né, que tem uma redução de 30% de gordura. Está lá escrito alimento light. Então você sabe que ele não está isento totalmente de determinado nutriente, certo? E ele vai estar sempre especificando no rótulo, né? Como por exemplo esse iogurte que eu tô falando. E iogurte com redução de 30% de gordura é considerado um alimento light, né? Então ele não tem aí a isenção desse nutriente, ele só tem uma redução. E aí, em outubro do ano passado, né, a gente tem aí a nova rotulagem, né? Alguns produtos a gente já consegue encontrar no supermercado com essa nova rotulagem, que vai facilitar, né, o consumidor a observar esse rótulo, né? Então, ele não precisa, assim, observar toda aquela parte da informação nutricional, da quantidade de gordura, de carboidrato que tem, porque o produto à frente, né, na parte da frente da embalagem, ele já vai ter, né? Já vai indicar se aquele produto, por exemplo, ele é alto em gordura saturada, né? Ele tem elevado, no caso, quantidade de açúcar ou elevada quantidade de sódio. Então, é o que tem aí, no caso, né, nessa demonstração, é o que vai vir nos produtos, né? Foi feita em outubro, né? Entrou em vigor em outubro do ano passado, né? E aí as empresas precisam ir se adequando para que os produtos eles tenham essa especificação e facilite aí a vida do consumidor na hora da escolha do seu produto, né? Obrigada a todos, né? E lembrando sempre de quando for ao supermercado, observar sempre o rótulo para que você tenha aí um produto de melhor qualidade para a sua alimentação.